Então, eu no dia 29 de maio, no meu aniversário, eu gravei de manhã cedo o seguinte vídeo. Nós estávamos com essa condição aqui. No gráfico diário, o Bitcoin, ele parecia que ia desabar, né? Porque ele estava exatamente aqui, ó, dia 29 de maio. Ele estava nessa situação aqui. Inclusive, foi um pouco antes porque não estava pronto ainda, porque era de manhã. Então, o Bitcoin estava nessa situação aqui, ó. Aqui, pronto. Testando o suporte. E parecia que ia desabar o mundo, né? Se tu olhava o gráfico diário naquela época, você olhava isso aqui, o que eu comentei naquele vídeo? Eu comentei que por várias vezes, quando eu vi esse padrão aqui de xícara invertida, tá? De xícara invertida, parece que o mercado vai desabar e aí muita gente entra alavancado apostando em venda e coloca o stop aqui em cima, ó. Coloca o stop aqui em cima, ou aqui em cima dessa barra, ou aqui em cima dessa barra. O que vai acontecer? O que eu comentei naquele vídeo que aconteceria? No gráfico de 4 horas, estava fazendo, então, fundo forte, lateralização, perda de volume, com queda perdendo volume, perdendo força. Eu falei, cara, isso aqui não vai romper esse suporte, não vai cair abaixo disso aqui. Tanto é que você pode ver o vídeo lá, tá? Então, lá no dia 29, eu comentei sobre isso aqui, ó. Tá? Eu falei, ó, fiz o fundo, tracei para o pessoal, falei, ó, tá perdendo volume e ele vai rejeitar a queda e vai vir liquidando todo mundo acima dessas regiões. Tá? Ele vai fazer um fundo. Dias mais tarde, olha o que nós temos no gráfico de 4 horas. Vamos lá. Olha o que aconteceu, então. Então, nós temos o vídeo aqui e nós temos a situação aqui. Olha lá. Olha a rejeição da queda. Para liquidar todo mundo que apostou contra. Olha lá. E justamente indo em direção aos apostadores de venda aqui. Então, nós estamos formando aquele padrão que eu comentei com vocês, que vai aproximar da média de 8. Então, a expectativa é romper o triângulo simétrico que veio se formando do triângulo aqui, tá? Romper para cima. Sair do triângulo simétrico. E o comportamento do mercado vai me dizer se vai ser um voo de galinha isso aqui ou não. Então, o que o mercado precisa fazer? Ele precisa alcançar topos e fundos ascendentes agora, consiga romper provisoriamente a média de 8, vá lá tocar na região dos 48 mil dólares, que é onde está o suporte mais forte, o suporte mais forte não, a resistência mais forte, tá? Batendo na resistência mais forte, na região de negociação, ele precisa se manter acima da média de 8, ficar por algum momento produzindo um fundo aqui e logo retomando a tendência de alta. É isso que o preço do Bitcoin precisa fazer para retomar a tendência de alta logo. O que pode acontecer, de fato, se ele sair nessa região com velocidade e lateralizar e fazer um Bart Simpson e abrir uma acumulação? Ele vai vir daí liquidar todo mundo que estava aqui em cima dessa, apostando em venda aqui, vai vir liquidar todo mundo que estava apostando aqui, ou seja, ele vai liquidar todo mundo que está acima do triângulo simétrico e vai depois voltar para buscar a liquidez de todo mundo que estava apostando em alta abaixo desse fundo duplo aqui. Tá? Então, o comportamento, como eu falei para vocês no vídeo ontem, o comportamento é o que vai me dizer, por exemplo, se o preço vai conseguir se sustentar acima dessa média e fazer pivôs de alta e retomar alta logo, ou se ele vai se manter abaixo dessa média, ou em cima exatamente... Não. Dentro da média de 8, lateralizar e fazer um Bart Simpson e trazer aqui embaixo. Então, a gente só vai saber isso lá no futuro. Então, por enquanto, o importante é saber, cara, nós temos uma pequena tendência de alta vindo aqui nos próximos dias.
E isso vai abrir algumas oportunidades de compra de alguns ativos, tá? Então, o que acontece? Agora, eu estou bem otimista, por pouco, por um período pequeno, em relação a uma retomadinha de alta, tá? Só que o que acontece? Enquanto não ultrapassa essa região aqui, ó, não é tendência de alta. Então, tudo que acontecer aqui embaixo, se ele volta a subir bastante aqui, se ele vai até aqui, ou se ele vem até aqui, ou se ele vem até aqui, ou se ele faz isso aqui, faz um duplo twist carpado para trás, depois ele volta, faz um rolinho para frente, ele pode fazer qualquer coisa abaixo da linha de tendência de baixa. O importante aqui é vocês entenderem que dentro do diário, dentro do gráfico diário, a tendência segue sendo de baixa. Então, quem comprar com esses sinais de alta, sempre fica atento a um possível voo de drone português. O que é um voo de drone português? Parece que vai subir, parece que vai à lua, parece que está todo mundo preparado para a alta e o mercado faz exatamente isso aqui. Oficialmente hoje, apesar de a estreia não ter corrido como previsto. Tá. Ou seja, parece que o bicho vai. O cara fala assim, agora eu me consagro. Agora eu comprei fundo do Bitcoin. E aí ele faz o drone de português, tá? Então tem que tomar bastante cuidado para você não se iludir com uma alta dentro de uma tendência de baixa, porque geralmente numa tendência de baixa, o comum é fazer topos e fundos descendentes. Ou seja, ele faz topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo, tá? Então, você tem que saber qual a tendência que está vigente. A tendência de curto prazo é de topos e fundos descendentes, tendência de baixa. Médio prazo está em fase de acumulação. Longo prazo, tendência de alta no Bitcoin. Beleza? Vamos ver outra coisa aqui. Deixa eu ver aqui, deixa eu pensar. O que eu ia falar mesmo? Garfo de Pitchfork. Muito bem, com garfo de Pitchfork, a gente vem aqui, marca então o LTB, marca o canal de venda aqui. Então o preço a ser buscado, né, a alta normal vai vir aonde? Média de 8, fofa, ou a banda superior desse garfo de Pitchfork. Se ele sair, conseguir se manter e voltar, ótimo. Retoma a tendência de alta, principalmente depois de limpar essa região de Smart Money aqui, ó. Cadê? Aqui. Essa região aqui. O que o mercado precisa provar para nós? Aqui nós temos um suporte mais forte, mas com o tempo nós precisamos ver que o principal suporte vai ser essa banda aqui. Deixa eu dar uma olhada até para ver qual é que é, ó. Já está formando o suporte aqui, já está em construção de um suporte mais forte aqui. Tá? Então nós temos a seguinte condição. Se o preço voltar a ter uma tendência de alta, ele precisa sair do garfo de Pitchfork, precisa ultrapassar a média de 8, precisa voltar acima dos 48 mil, limpar essa região de Smart Money que ficou aqui que eu mostrei para vocês, voltar a testar a banda superior do Pitchfork e voltar a subir acima da média de 8. Isso é uma retomada de alta, ou indicativo de que o mercado vai retomar alta. Caso ele não o faça isso, ele vai, então, no caso ele não consiga se manter acima, ele então pode lateralizar, e aí ele começa a perder esses fundos aqui da lateralidade, e aí ele vai buscar testar esse fundo aqui, este aqui ou este aqui. Então ele vem fazendo topos e fundos descendentes para romper abaixo aqui, e geralmente ele o faz de volta dentro do garfo, ou seja, ele faria aqui dentro, ó. Prestar atenção na forma como o Bitcoin sobe. Então ele vem aqui, ele vai subir aqui, certo? Se ele bater aqui, sem volume, ele não romper a LTB, ele vai buscar o alvo projetado 2 lá embaixo
nesse mesmo garfo. 22 mil, 25 mil dólares por unidade de Bitcoin. Então, a tendência vigente do Bitcoin de forte tendência de baixa no curto prazo só será interrompida depois que ela romper este canal e produzir lateralidade para fora desse canal e fazer o preço subir. Caso contrário, o preço não vai conseguir fazer uma retomada de alta verdadeira. Por isso que toda a cautela do mundo, o ideal, compra fundo, vende no topo do canal e faz trade de curto prazo, de swing trade no caso, né? Compra aqui no fundo, vende aqui em cima. Compra aqui no fundo, vende aqui em cima. Compra aqui no fundo, vende aqui em cima. Quando ele mostrar que reverteu, aí, acima da média de 8, pivô de alta, você pode voltar a ficar comprado. Preços acima da média de 8, você fica comprado e não vende mais. Preços em que estão abaixo, tocando na média de 8 e rejeitando, você fica vendendo mesmo. Vende alto, recompra mais barato. Vende alto, recompra mais barato. Tá?